Glória a Deus. Então vamos a palavras. Palavra hoje, Dia dos Pais. Parabéns aqui da minha parte aos pais. Aí Deus abençoe a vida de vocês, né? Que vocês vejam nos seus filhos aquilo que você tem implantado. Tá bom? Que eu sei aqui que tem pais aqui que, né, plantam coisas muito boas na vida dos filhos. Então vocês vão colher o que vocês estão plantando. Tá bom? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Já ganhei presente da minha neta ontem. Ó, me deu uma camisa bonita do Corinthians ontem. Bonita, cara. Aí ela falou que a camisa é para o dia dos pais, e ela me deu uma caneca também do Corinthians, que é para o dia do aniversário, que é amanhã, né? Falei assim, ainda bem que você é sábia, Laurinha, porque tem gente que chega para mim e dá um presente só e fala que é para os dois. Que nem o ano passado eu fiz aniversário no dia dos pais, e quando eu nasci era dia dos pais, no domingo, né? Então, o pessoal costuma me dar um presente só, tem que dar dois, dia dos pais, e né, não é justo. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Assim, todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Glória a Deus. Só até aí. Esse texto ele é interessante, que ele vai falar sobre uma mudança que nós temos quando nós encontramos ao Senhor Jesus. E Paulo aqui ele coloca lado a lado a antiga e a nova aliança. Ele faz uma comparação aqui, né? Que a velha aliança era mediada por Moisés, que recebeu do Senhor as leis, então era mediado por Moisés. Já a nova aliança, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui Paulo, né, como eu disse, ele faz um paralelo da antiga e da nova aliança, e graças a Deus que nós vivemos na nova aliança, né? Então, a primeira aliança, ela foi cravada, né, em pedras ali, e tinha outras leis também a ser seguida, e a nova aliança sendo ministrada em nós, através do Espírito Santo de Deus. E isso traz o quê? Uma transformação. A nova aliança, veja que a velha aliança, ela trazia leis duras, né? Olho por olho, dente por dente, e assim é tratado ali naquele momento. Agora, a nova aliança, o Espírito Santo, ele vem trazendo uma transformação em mim e em você, de dentro para fora, né? O Senhor, ele vem trabalhar no nosso íntimo, ele vem arrancar de nós, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não leva à santidade. O Espírito Santo vem, ele vem arrancando tudo dentro de nós. Essa é o que traz a nova aliança, né? E aí, eu pensando, a aplicação, né,
desse texto, desse contexto sobre a nossa vida. E o versículo 17 é o versículo chave para nós hoje aqui, que diz: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você, você é uma pessoa livre. E quando eu falo uma pessoa livre principalmente para dizer não às coisas que não agradam ao Senhor. Porque hoje parece que a sociedade, ela te molda, ela te força a você aceitar o que é errado, não é? Então, hoje, você disciplinar o seu filho está errado. Hoje, você falar certas palavras está errado. E não fiquem assustados se um dia algum dos pastores aqui estiver pregando e falar que ser homossexual é errado, prostituição é errado, né? Alguns minutos entrar a polícia ali para querer pagar o culto. Mas se nós somos transformados de dentro para fora, nós somos libertos. E nós devemos falar a verdade. Porque certa vez chegaram para os discípulos e falaram assim: mas vocês não devem falar mais de Jesus. Nós vamos libertar vocês, mas não falem mais nesse nome. Eles falam assim: não vai adiantar nada, que para mim importa agradar mais a Deus do que a homens. Livres para pregar o evangelho, para falar a verdade. Então esse texto aqui, ele diz: aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E é interessante que Paulo, ele vai até Êxodo 34 para ilustrar a palavra que ele estava querendo dizer. Justamente quando Moisés, pela segunda vez, que da primeira vez quando Moisés desce com os 10 mandamentos, o povo criou ali o bezerro de ouro e foi toda aquela situação. Mas pela segunda vez Moisés desce do monte Sinai, e a palavra diz que quando ele saía da presença de Deus, ele tinha que cobrir o rosto com o véu, para que aquelas pessoas, o povo de Deus estava ali embaixo, eles não ficassem com medo, pelo resplendor da glória de Deus que estava sobre Moisés. Então ele traz a palavra de Deus dizendo, não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplar o resplendor que desvania. O resplendor, ele, conforme o véu era colocado, ele ia saindo, só depois que saía aquele resplendor, que ele tirava o véu. E aqui ele faz uma comparação. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração. Então veja que ele quer ilustrar que hoje esse véu, não sendo mais da antiga aliança, mas esse véu é como se cobrisse o nosso coração de não querer ver a glória de Deus, de não participar da glória de Deus. E fazendo um paralelo aqui, eu queria trazer aqui, a gente não quer estender muito a mensagem hoje, porque eu sei que tem muita gente que tem que fazer o almoço. A pastora já adiantou bastante ontem o almoço, e ela fez uma comida que eu gosto. Obrigado, viu? Amém. Então, veja que o véu impedia que as pessoas vissem a glória de Deus, assim como tem pessoas hoje que, como se estivesse com o véu, são dominadas, são dominadas com a soberba, com os pecados. É a mesma coisa, como se ela tivesse um véu. Paulo está falando assim: esse véu não está mais sobre a cabeça, está no coração. Então as pessoas hoje estão egoístas, individualistas, entregues ao pecado. É como se estivesse com esse véu, isso que ele quer dizer. E aí eu quero trazer aqui 4 personagens da Bíblia, para que a gente ilustre essa mensagem, para que você sinta, ou se você se enquadra dentro de um desses personagens, para que você realmente seja livre, para que você não tenha esse véu
cobrindo o seu coração para que você não veja a presença de Deus. Então eu quero trazer 4 personagens aqui para a gente ilustrar nesse tempo que a gente tem aqui. Porque eu preciso aqui ser direto com vocês. Só há uma maneira de retirar o véu. Só há uma maneira de tirar esse véu que cobre o nosso coração, se tornando um cristão autêntico. Você é um cristão autêntico? Às vezes eu me pego fazendo essa pergunta. Será que eu estou sendo um cristão autêntico? Será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que realmente as minhas condutas, aquilo que sai da minha boca, ou a minha postura, tem sido do verdadeiro cristão? Porque senão esse véu está cobrindo o meu coração. Cobrindo o coração, eu não vejo a glória de Deus e nem sinto a presença de Deus. Porque aquele povo, eles tinham medo de contemplar a glória de Deus, né? E tanto que eles faziam assim, Moisés, Deus pede para que eles chegassem, né, até o pé do monte, e eles falavam para Moisés: não, vai você, sobe você, porque o particular é com você. Mas é interessante que Deus quer ter esse particular com todo mundo, né? Deus quer que você chegue à presença dele. Então, pensando nesses 4 personagens que eu falei para vocês, primeiro, João. Mas pastor, João, o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus e ficava ali ouvindo? Sim. Sabia que João, tanto ele como seu irmão, eles eram conhecidos como os filhos do trovão? Para ter esse nome, filho do trovão, não é que seja uma pessoa calma. Tanto é que, certa vez, algumas pessoas estavam importunando a Jesus. João e Tiago chegaram para o Senhor assim: deixa a gente orar para descer fogo e consumir todos eles. Para encerrar o assunto aqui. João, discípulo do amor. Mas ele não era assim. O que aconteceu ele? Ele viu a glória de Deus. Ele foi transformado de dentro para fora. E o que leva, né, ele ser transformado numa pessoa às vezes grossa, até mesmo violenta, numa pessoa ser reconhecida como discípulo do amor? Aí tem o segredo que Jó também conheceu. Lá no capítulo, se não me engano, 42, Jó fala assim: eu conhecia a Jesus de ouvir falar, mas agora eu o conheço de com ele andar. Aleluia, aleluia. Aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, mas continua só ouvindo ele falar, talvez não tenha uma mudança significativa. Mas aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus e caminha com ele, esse muda. Esse você olha para ele e fala assim: esse caminha com Jesus. Porque não adianta você chegar e falar assim: eu leio a Bíblia todo dia, mas continuar com as mesmas práticas. Não adianta. A palavra é muito clara. A transformação tem que ser de dentro para fora. É você se olhar no espelho e ver o reflexo de Cristo na sua vida. Então essa transformação que houve na vida do João, ela foi sendo transformada. Sempre tem um aspecto, veja bem, quando você anda com uma pessoa, sempre tem um aspecto que chama mais atenção quando você anda com a pessoa. O que chamou a atenção de João ao caminhar com Cristo foi o amor que Jesus tinha. Logo, ele ficou parecido com Jesus na questão do amor. E ali depois ele foi reconhecido, o discípulo do amor. Talvez
você se enquadre aqui, nesse contexto aqui, que a transformação de João mostra que caminhar com Jesus muda o coração aos poucos, de dentro para fora. Tá? Entenda que muitas vezes a pessoa não consegue ser transformada, porque ela quer ser transformada do dia para a noite. Pode acontecer? Pode, Deus faz do jeito que Ele quer, ok? Mas a caminhada com Cristo, ela vai te moldando dia a dia. O que você não pode é deixar de caminhar, deixar de ouvir, deixar de praticar a palavra de Deus. E aí, o que está dentro do seu coração, o que está aí dentro de você, que precisa ser transformado, você vai ver que dia após dia vai sendo transformado. Então isso aconteceu na vida de João. Então a história do João nos ensina que a intimidade com Deus gera maturidade espiritual e uma vida marcada pelo amor. Pastor, eu não consigo, nós falamos semana passada, pastor, eu não consigo pedir perdão, não consigo amar. Então você precisa usar o exemplo de João. Você precisa pegar a Bíblia, faça assim, eu dou uma dica para você. Coloque lá na busca lá, coloque assim, versículos que falam sobre o amor de Jesus. Vai aparecer todos. Leia todos. Leia todos. Medite sobre eles. Medite sobre esses versículos. E você vai ver que você vai começar a aprender a amar. Quanto mais nos achegamos perto de Jesus e caminhamos com Ele, nós aprendemos. Talvez você se enquadre aqui. Talvez seu coração hoje está dizendo assim: poxa, pastor, eu não consigo amar aquela pessoa. Porque a palavra diz: ame os seus inimigos, ore pelos seus inimigos. E talvez enquanto eu estou falando aqui, o Senhor tenha colocado uma pessoa na sua mente. Então, a partir de hoje, a sua guerra é com essa pessoa. Você vai orar por ela, você vai aprender a amar essa pessoa. Tem pessoas que você, quando chega perto de você, você não consegue sorrir. É interessante, né, como Deus faz a gente tocar algumas feridas, né? E aqui a gente vai ministrando, e o Espírito Santo vai colocando no nosso coração, e a gente fica feliz, a gente às vezes fica, você sabe que tem palavras que o Senhor dá no começo do culto para a gente, está aqui os pastores que não deixam eu mentir, para ser liberado no começo do culto, da palavra que começa a ministrar, mas a gente fica aqui, uma luta com o Espírito Santo aqui, e aí a gente só libera na metade da palavra, ou no final da palavra, porque a gente tem um temor de liberar algo sobre a vida de vocês, que não seja do Espírito Santo. Mas o Senhor, veja que Ele colocou esses personagens aqui, para que você seja liberto de dentro para fora. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Então o primeiro é aqui, né? A história de João nos ensina que a intimidade com Deus gera maturidade espiritual e uma vida marcada pelo amor. A sua vida, se você se enquadra aqui, a partir de hoje, você vai ver que você vai falar assim: poxa, mas eu não conseguia nem olhar para essa pessoa, agora eu estou olhando. Aí daqui a um tempo, quando você persistir, poxa, eu não conseguia nem falar, agora já estou falando. Agora já estou até dando um abraço. Deixa eu falar uma coisa aqui, até referente à semana passada. Quando a gente fala de perdão, de liberar perdão e amar a pessoa, isso não estou falando que você agora vai ter que conviver com essa pessoa, ok? Você não precisa conviver com ela, mas você precisa estar livre, você, liberto de dentro para fora. Não carregar mais esse peso que não é seu. Não carregue um peso que não é seu. Não carregue um fardo que não é seu. Aprenda isso. Tem pessoas encurvadas carregando um peso que não é dela. Aprenda. Entregue para Cristo. Eu tenho certeza que Ele é mais forte que você. Ele consegue suportar, Ele suportou a cruz.
Ele suportou na cruz o peso de um pecado de uma humanidade inteira. Ele aguentou esse peso, ele carrega o seu fardo. Tanto ele mesmo fala: está pesado o fardo que você está carregando? Troca, dá o seu para mim, que eu te dou o meu para você, que é leve, suave e agradável. Aprenda, você vai aprender a amar a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Quem é o segundo personagem que eu tenho que aprender? Talvez você seja que nem ele. E aqui a gente está falando de Pedro, né? Pescador, grosso, medroso, transformado para pescador de homens. Agora sem medo enfrentava tudo. Aleluia. Pedro foi chamado para seguir Jesus. Ele era impulsivo, motivo. E ele falava, talvez você se enquadre aqui, ele falava e agia sem pensar. O que vinha na cabeça dele, ele falava, ele agia sem pensar. E a palavra diz para que a gente seja sábio, que antes da gente agir, a gente ore, pense 1, 2, 3 vezes, antes de agir e antes de falar, principalmente antes de falar, que do momento que você lançou a palavra, não tem mais volta, está lançada. Então talvez você se pareça com Pedro nesse sentido. Apesar de seu amor por Jesus, Pedro teve um momento marcante de fraqueza, negou Jesus 3 vezes. E olha, que antes de negar Jesus 3 vezes, ele disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus fala para Pedro: cuidado que você fala, pensa antes de falar, não seja impulsivo, olha só, pensa, Pedro, do que você está falando, porque hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes, e você. O Senhor te conhece, o Senhor sabe o que está aí dentro, o Senhor sabe do que você precisa ser liberto. Então, esse é interessante, olha só, o Senhor te conhece tanto, assim como Ele conhecia Pedro, porque a história de Pedro, pastor Wagner, poderia ter encerrado ali, acabou, Pedro negou Jesus, deu ruim para ele, como diz aí, né? Acabou para ele. Tanto é que ele volta junto com os discípulos a fazer o quê? A sua velha vida, pescar. Vamos lá fazer o que a gente sabia, porque Cristo morreu, eu neguei Jesus, já vou para o inferno mesmo. Olha só que interessante. Esse episódio poderia ser o fim da história de Pedro, mas Deus tinha outros planos para ele. Assim como Deus tem outros planos para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, se você é uma pessoa impulsiva, se você falou coisas que não devia, você agiu quando não devia, Deus também te conhece. Só que assim como Pedro, Ele quer trabalhar com você. Que aí lá no Evangelho de João, quando os discípulos já tinham se entregue, e estamos falando de Pedro aqui, e estão lá pescando, daqui a pouco eles olham lá para a beira assim peraí, tem algo? Aí Jesus: tem peixe aí? E aí eles reconheceram que era Jesus. Aí quando eles voltam,
já tinha peixe na brasa. Que Jesus é esse, gente? Que você age pelo seu impulso, você não fala com ele antes de agir, não fala com ele antes de falar, e mesmo assim, quando ele te encontra, ele coloca um banquete na sua frente. Aí ele vai na ferida. Jesus gosta de tocar na ferida, viu? Aí ele chega para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, ele veio falar comigo, e agora? Agora ele vai acabar comigo. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Bom, esse valeu pela primeira vez que você me negou, Pedro. Agora, Pedro, você me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tá bom, Pedro, agora valeu pela segunda vez que você me negou. Pedro, realmente você me ama? Aí Pedro, aí ele é liberto, Gabi, é liberto. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse assim para Jesus: o Senhor sabe o que está aqui dentro, o Senhor sabe que eu não queria fazer aquilo, o Senhor sabe que eu não queria te negar, mas eu sou assim, eu vou agindo sem pensar, eu vou fazendo as coisas sem pedir autorização, eu sou assim. Aí o Senhor dá uma pessoa que negou a Jesus dá algo grande para ele. Você está preparado para o que o Jesus quer te dar? Mesmo com esse coração duro, essa cabeça gorda aí? Está preparado? Quando você se desmonta diante dele? Veja aqui, Pedro teve um novo encontro com Jesus. Foi aqui, nesse momento, que verdadeiramente houve a conversão de Pedro. Vocês estão entendendo que muita gente que está na igreja e está há muitos anos no evangelho e ainda não é convertido? Presta atenção nisso. Aqui houve a verdadeira conversão de Pedro. Que aí o Senhor vai falar para ele assim: tá bom, Pedro, agora eu entendi que você foi transformado. Agora eu entendi que toda vez que você for fazer alguma coisa, eu vou estar em primeiro lugar. Não vai ser a sua opinião, não vai ser a sua vontade, vai ser eu. Aí o Senhor falou: agora que sim, que você está preparado, vai e apacenta as minhas ovelhas. Oh, meu Deus. Se prepare para aquilo que o Senhor quer colocar na sua mão. Seja transformado, permita-se ser transformado de dentro para fora. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então a transformação de Pedro vai mostrar o quê? Que o Senhor não descarta quem erra, mas Ele transforma naquilo que Ele quer para o reino dEle. Ou você acha que quando a gente está falando aqui nós somos perfeitos? Nós não somos tratados? Hein, Marcão? Hein, pastor Wagner? Somos tratados. Então ele transforma, Eu até coloquei a frase, ele transforma a vergonha em testemunho e a fraqueza em força. Aquela fraqueza de Pedro foi transformada em força, porque depois, no dia de Pentecostes, aquele homem que, rússio ali, grosso ali, ele abre a boca, mais de 3.000 pessoas aceitam Jesus, transformado. Quando ele caminhava, do jeito que ele estava antes, não acontecia nada. Ele fazia porque Jesus dava aquela autoridade ali. Mas agora Pedro fazia, lógico, com a autoridade de Jesus, mas por aquilo que ele era agora. Uma nova criatura, um novo homem, obediente a Deus. Aleluia. Espero que o Senhor esteja falando com você. Aleluia. Terceiro personagem aqui, Zaqueu. Da riqueza desonesta à generosidade verdadeira.
Zaqueu era cobrador de impostos. Interessante, eu falei, né, estava conversando ontem, e a gente estava falando sobre isso também. Porque o normal assim, para o mundo, tá? Normal para o mundo, para você ser próspero, você tem que fazer coisa errada. O quê? Parece que é uma coisa, e a gente fica com aquilo no coração assim, você vê uma pessoa muito próspera, e você fica pensando, será que ela é do PCC? Será que está fazendo? Não é. Gente, nós temos que entender que nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. E quando você anda em retidão, em temor a Ele, as coisas acontecem. Zaqueu, ele vivia o quê? Uma vida desonesta. Ele cobrava impostos e ainda cobrava aquilo que não era devido. E era rico por causa disso. Aí o que acontece com ele? Parece que, e é uma coisa também, quando Jesus quer alcançar uma vida, gente, não há demônio que pare, não há demônio que impeça. Só que aí Zaqueu, ele começa a sentir dentro do coração dele a necessidade de conhecer a Jesus. E é interessante quando você vê o encontro de Jesus, de Zaqueu com Jesus, e o encontro daquele jovem rico com Jesus é totalmente, né, é interessante como as atitudes é diferente, né? Zaqueu, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Veja que algo estava no coração dele. E quando o Senhor, o Espírito Santo, vê que já tem algo dentro do coração querendo queimar, ele vai ao seu encontro. Está queimando algo no seu coração? O Senhor vai ao seu encontro nessa manhã, e Ele vai fazer acontecer. Zaqueu sobe naquela árvore e fala assim, eu vou subir aqui só para me ver Ele, eu estou interessado em saber quem é esse homem aí. Só que o Senhor, entenda uma coisa, meus irmãos, o Senhor não está preso nesse momento de domingo. O Senhor na sua vida, Ele está 10, 20, 15 anos lá na frente. E aí ele chega, quando ele está passando, ele fala, Zaqueu. Imagina o susto de uma pessoa que você nunca viu, não conhece. A pessoa pega e te chama pelo nome. Só que tem uma coisa, eu não te conhecer e te chamar pelo nome é uma coisa, mas Jesus te chamar é outra coisa. Vai mudar, vai ter salvação, vai ter transformação. Jesus não desperdiça o seu tempo. Jesus não fala assim, deixa eu ir lá falar com aquela pessoa lá, vamos ver, talvez. Não, Ele já vai na certeza do que Ele quer. Aleluia, glória a Deus. E Jesus nessa manhã, Ele está te chamando pelo nome justamente para trazer essa transformação de dentro para fora. Porque a transformação na vida de Zaqueu não foi só em palavras, foi em atitudes. Que no momento que ele entendeu quem era que estava na frente dele, ele mesmo se levanta e fala assim, olha, se eu enganei alguém aqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Acabou, não quero nem saber. Para mim não tem mais isso aqui, o que vale é a sua presença agora. A história não diz, porque a história de Zaqueu encerra aqui, ok? Se eu estiver errado, os pastores me corrigem, termina aqui. Mas eu creio que Zaqueu foi muito mais próspero do que ele era, quando ele liberou a sua verdade. Aonde há o Espírito, aí há liberdade. Entendeu? Está entendendo agora?
o que Paulo estava dizendo? Se o Espírito Santo invadir aí, ó, pronto, acabou a liberdade. Você não está mais preso em nada. Você só olha para o céu e fala assim: Senhor, derrama, que eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Vai, derrama. Aleluia. Vamos seguir aqui. Então aqui mostra um coração realmente transformado. Vamos lá, o quarto personagem. É 5, falei 4, são 5, tá? Mas aguenta aí, rapidinho. O quarto aqui vai falar sobre Paulo. Você sabia que tem Paulo? Porque crente, a gente fala crente, né? Crente, até o diabo é crente, às vezes muito mais que muita pessoa que está na igreja, porque ele, né? Ele sabe a palavra, ele crê naquilo que está na palavra, mas ele luta contra. Sabe que hoje você vê, tem crente que persegue crente. Crente persegue crente. Você abre a internet hoje, está cheio de pastor falando mal de outro pastor. Você entendeu? Então, está cheio de Paulo antes da conversão por aí. Está cheio. Paulo, ele perseguia a igreja do Senhor. E por isso que eu falo, quando Deus ele quer mudar a sua vida, e olha só, uma coisa que eu vou falar que eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Se nós estamos aqui hoje, é que assim como o Senhor foi até Paulo, ele veio até nós. Ele veio para transformar. Assim como ele fez com João, assim como ele fez com Zaqueu, é assim que ele quer fazer comigo e com você. Senão você não tinha entrado aqui hoje. Tá? Ele quer transformar. Então, aquele que perseguia, agora prega. Aquele que falava mal, agora defende as causas de Deus. Talvez você esteja nesse contexto da pregação de hoje, como Paulo. Critica tudo que está na igreja. Se ouve uma palavra de alguém, fala assim: mas o que esse cara está falando aí? Ouve uma mensagem, não, esse pastor não gosta dele. E deixa eu dar um testemunho, falando em questão de não gosto da palavra desse pregador. Olha só, eu lembro uma vez que eu estava lá na outra igreja ainda, isso faz nós estamos 11 aqui, acho que faz mais de 20 anos isso. Estava um momento difícil. Aí eu cheguei, falei: Senhor, estava em casa, falei assim: vou para a tua casa agora, eu quero ouvir uma palavra que venha direto ao meu coração. Aí você vai na expectativa de um pastor pregar. Aí, você dá uma risada. Aí eu cheguei lá, aí o pastor Jabes não está hoje, quem vai pregar, não vou citar o nome aqui, ainda mais agora que está indo para a internet, né? Está fulano de tal que vai pregar hoje. Eu falei: Senhor, se eu pudesse levantar, eu ia embora. Se eu não tivesse educação, levantar e ir embora. Porque, sabe, eu vou ser sincero, daí não vai vir nada. E eu estou ali. Aquele homem começa a falar. Deus começa a me dar umas, cara. Tudo que eu precisava ouvir foi tratado. Mas não terminou aí. Acabou, fui para casa. E fui orar. Falei: Senhor, eu preciso de uma confirmação. Ainda não estou seguro. Aí depois de uns 3 domingos, né? E vai pregando. Aí eu falei: Senhor, confirma. Quem foi que ia pregar de novo? O mesmo pastor. A partir daí, desse dia, eu falei: Senhor, quando eu entrar em um lugar, a pessoa que o Senhor colocar para ministrar, eu sei que pelo menos uma frase o Senhor vai falar comigo.
não duvide daquilo que Deus pode fazer. A palavra diz que se vocês não falarem, as pedras vão falar. Então ele faz do jeito que ele quer, viu, Juarez? Não cabe a nós questionar. A palavra, né, é outra coisa que eu sempre falo, quando você estiver ouvindo uma palavra, não fica cutucando a pessoa que está do seu lado, ou pense assim, se fulano de tal tivesse aqui, essa palavra era para ele. Não, é para você. É para você, é para mim. Não é? Então a transformação de Paulo mostra que Deus pode mudar completamente a direção de uma vida e usar até mesmo o passado errado. O Senhor, Ele tem uma especialidade de Jesus, é nos colocar no caminho. Você sai um pouquinho, Ele vai lá e dá um apertinho para você voltar. Mas Ele não quer te perder e não vai te perder. Amém? Vamos lá. E o quinto personagem aqui, que eu deixei por último, é Abraão. Por que eu deixei Abraão? De um homem comum ao pai da fé. Estava conversando com o pastor Marcos no começo. Eu não duvido de nada que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Pode entrar uma pessoa por aquela porta ali, totalmente drogada, suja, fedorenta, e sentar na cadeira ali. Em menos de um ano, ele pode estar aqui pregando com o microfone na mão. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Abraão, tranquilo, com a sua família, bem de vida, de repente ele ouve uma voz: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Você iria, sem saber para onde, largar tudo? Você sabe que uma coisa que nós temos que aprender, que é tirar daqui de dentro para fora, é confiar em Deus. Abraão teve dúvida, Abraão teve medo, mas ele não deixou de caminhar. O medo que você sente hoje de dar um passo, e muitas vezes você sabe que Deus está confirmando aquilo para você, você está inseguro, mas continue caminhando firme na fé, porque o que transformou Abraão em conhecido o pai da fé, foi caminhar sem questionar, andar sem perguntar. Tanto é que ele está bem, né? Uma coisa que ele pisou, deu uma escorregadinha ali, que ele levou, né, o seu sobrinho, não era para ter levado, mas ele levou. Chegou uma hora, houve uma confusão, aí ele chega, escolhe o lado que você quer. O sobrinho escolheu o quê? Lugar verde, bonito. Mas Abraão já tinha a certeza de quem o chamou, de quem o levantou, de quem falava com ele. E o Senhor dizia para Abraão: aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Porque você é o meu escolhido. E presta atenção,
eu olho para cada um de vocês, nesse momento. Cada um de vocês é um escolhido de Deus. E isso, sabe o que tira daqui de dentro? Toda a frustração, toda a questão de se sentir pequeno. Você é filho de Deus, filha de Deus. Abraão, mesmo na sua riqueza, mostra que o Senhor, Ele transforma pessoas comuns em grandes homens e mulheres de Deus. E olha só, não é só um grande homem e mulher de Deus aquele que está com o microfone, tá? Não. Homem, grande homem de Deus e grande mulher de Deus é o que anda em obediência ao Senhor. É que em tudo que faz, vê a mão do Senhor. Tudo. Tudo. Agora eu faço uma pergunta. Em qual desses exemplos você se encaixa? A gente poderia ficar aqui um tempão trazendo vários personagens da Bíblia. Mas o Senhor tocou para trazer esse, porque Ele sabia que cada um que está aqui hoje precisava ouvir essa palavra. É simples assim. E eu saio daqui satisfeito. Porque primeiro Ele me tratou. Eu tive que ver qual que eu me encaixava aqui antes de ministrar. É desse jeito. Então eu quero concluir a palavra. Já passamos 5 minutos, quero concluir a palavra. Quando confiamos que Cristo nos salva, que Ele é o nosso Salvador, Ele remove o nosso fardo pesado, que consiste em tentar agradá-lo. Ele tira a nossa culpa, o nosso medo. Quanto mais você confia em Deus, mais você se sente amado por Ele. Então o desafio de hoje é você arrancar o véu do seu coração e não ter medo de contemplar a glória de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Confiando em Jesus, somos amados, aceitos, perdoados e libertados para viver para Ele. Sabe quando nós somos libertos verdadeiramente? Quando você de coração sincero fala assim: Jesus, a partir de hoje eu quero viver para Ti. Quando você conseguir fazer essa oração com sinceridade, quebrantando o seu coração, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ser liberto de tudo aqui que nós falamos. E você vai lembrar do versículo 17: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Você pode glorificar o Senhor nessa manhã. Fique em pé no seu lugar. De Deus está, eu sou livre. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, Olha aí o que a palavra diz. seja livre. Aleluia. Você que está cansado, seja livre. Liberdade. Livre, livre, livre. Liberdade está neste lugar. Porque Jesus está aqui. Onde há o Espírito, há liberdade. Aleluia. Fluindo sobre nós.
somos livres. Aleluia, Jesus. Livres, livres, livres. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Eles vão cantar mais uma vez o refrão, e você vai falar com Deus. Você sabe do que você precisa ser liberto. Você sabe o que Deus precisa arrancar do seu coração. Você sabe o que você precisa se libertar para que Jesus atue na sua vida. Você sabe. Faça essa oração pessoal. É você e Deus agora, não tem mais ninguém do seu lado. É você e Deus. Aleluia. Olhe para o céu. Aleluia, Jesus. Seja livre. Senhor, nesta manhã, Pai, você que tem fome, nos rendemos a Ti, Senhor. seja livre. A Tua palavra diz que onde há o Espírito, há liberdade, e o Senhor está aqui nessa manhã. Aleluia. Nos reina neste Vem, Espírito Santo de Deus, e toca, Senhor, no coração do Teu filho, da Tua filha. misericórdia Toca na mente, e Senhor Deus, graça, aleluia. fluindo Queremos ser livres, Senhor Deus, para Te amar, livres para seguir a Tua palavra, livres para Te obedecer, Senhor. Aleluia. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa. Jesus reina neste lugar. Aleluia, Senhor. Glória Te damos, ó Deus. Com misericórdia Aleluia. e graça. Glória a Deus, aleluia. Fluindo sobre nós. Aleluia, Senhor. Aleluia. Livres. Senhor, nós Te louvamos, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por expressar, Senhor, em nós o Teu amor. Obrigado, Espírito Santo, por ocupar dentro de nós um vazio que havia antes de conhecermos a Ti, Senhor. E eu Te peço, Senhor, se há alguém aqui nesta manhã, Senhor, que ainda sente o coração vazio, preenche agora em nome de Jesus, Pai. Tira todo o sofrimento, toda a dor, todo o medo, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus. Pai, tudo aquilo que falamos nesta manhã, Senhor, que possamos ser tratados e curados por Ti, Senhor. Te damos glória, Te damos louvor, porque só Ti, Senhor, só o Senhor pode fazer coisas grandes na nossa vida. E eu oro e eu abençoo a cada vida nesta manhã aqui, Senhor. Que eles vivam tempos diferentes, Senhor Deus, sem medo, sem dúvida. Que antes de falar algo, de tomar alguma atitude, coloque o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor arranque da vida deles, Senhor Deus, toda palavra contrária que um dia foi ministrada, Senhor. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada vida nesta manhã. E que eles tenham uma semana abençoada, uma semana de colheita em todas as áreas da vida, Senhor. Traz a alegria para dentro de casa novamente, traz a provisão, Senhor. Abre portas de emprego, Senhor Deus. Tira, Senhor, toda a preocupação, todo o medo. Se revela, Senhor Deus. Oh, meu Deus. Que cada um de nós aqui possa estar com o coração aberto para que o Senhor se revele para nós. Se revela, Senhor. Oh, Senhor, aleluia. Nós somos gratos a Ti por tudo, Senhor.